Pois é, Togashi, vivemos em tempos de pandemia e tu foi afetado pelo vírus do conservadorismo, mesmo não fazendo parte do grupo de risco. Recentemente eu assisti um vídeo aqui no YouTube de um canal de terraplanismo dizendo que Hunter x Hunter teria supostamente apresentado terras além das paredes de gelo da Antártida. Obviamente eu fiquei puto, mas isso aqui não será um vídeo resposta e também peço para que não pesquise e assista este tipo de conteúdo, porque obviamente é bater palma para palhaço. Diferentemente de Togashi, os cientistas sim estão no grupo de risco deste conservadorismo vírus. Um dos sintomas do mesmo é o que chamamos de anti-ciência. Bom, seria engraçado ter isso no século XXI se não fosse extremamente deprimente. Vivemos na era da informação, a internet é o sonho de Alexandre o Grande. Isso porque quase todo conhecimento produzido pelo mundo todo ao longo do tempo está à distância de um só clique. Os avanços das tecnologias, comunicações e informações no período pós-guerra, tendo claro como personagem principal a internet, torna a globalização de dados sem fronteiras. Isso, claro, desconsiderando a grande desigualdade provida no sistema global capitalista. A difusão rápida de informações na internet traz consigo problemas. Dentre esses se destaca a desinformação. Usando estupidamente a ferramenta de comunicação para compartilhar idiotices, como por exemplo a China ter criado um vírus para se tornar a maior potência econômica mundial. Este cenário de compartilhamento de idiotice é ideal para alastrar o conservadorismo. Este vírus parece ter um surto maior aqui no Brasil, visto que um de seus sintomas, a anti-ciência, parece atingir todas as áreas possíveis. Assim surgem os movimentos anti-vacinas, os que acreditam na farsa do aquecimento global, os criacionistas, os terraplanistas. Nem mesmo as ciências humanas ficam de fora deste sintoma, visto que a história possui aqueles que negam a ciência no que tange o nazismo de direita, e a ciência das linguagens precisa lidar constantemente com a morte da interpretação de texto. É claro que a anticiência não é um produto exclusivo do conservadorismo, nem nasceu com o mesmo. A ciência, elaborada na antiguidade por Aristóteles, foi duramente criticada no período posterior, o da Idade Média, onde as universidades existiam sobretudo para a formação do clero. O antirracionalismo era pregado, já que esta vinha de contra as explicações divinas do mundo por se basear na razão. E aqui surgiu o que chamamos de anticiência. Quando o primeiro vírus do conservadorismo foi criado por Edmund Burke, se baseando em Deus, na família e no ódio à Revolução Francesa, assim foi adotado o antirracionalismo. Depois de Burke, vários ramos do conservadorismo foi criado, e com o auxílio da era da desinformação, se tornou uma pandemia. No Brasil, se manifesta o tempo todo no momento atual, inclusive naquele canal do YouTube que se diz inteligente por natureza. O conservadorismo, apesar dos sintomas graves, tem cura e pode ser tratado. Contudo, traz danos irreversíveis para a vida do portador e para quem está em volta.